11h06. Nós queríamos abrir o consultório, só que o doutor ainda não apareceu. Temos, se calhar, de esperar mais alguns instantes. Já tenho aqui uma série de pacientes à espera, porque se queixam de diversas dores. Oh, doutor, olá! Muito obrigado. Obrigado, Bom doutor. dia, bom dia. Eu já cá estava. Estava a preparar a consulta, não é? Primeiro o diagnóstico, não é? Primeiro perceber o que é que o doente tem. Mas o que será sempre uma eterna dúvida para o médico é avaliar a dor. Como é que se consegue avaliar a dor de um paciente? É verdade, não é fácil. Aliás, há vários estudos em torno da dor, não é? Sim. Uma das formas mais fáceis de usar para medir um bocadinho a dor, para avaliar a dor que as pessoas sentem, é através de uma escala da dor. A escala da dor, por vezes, passa, por exemplo, se fizermos uma linha de 0 a 10, em que dizemos à pessoa, olha, 0... nunca sentiu qualquer dor, não sente dor nenhuma, está mesmo bem. É normal, não é? Do 0 é estado normal. E 10 é a pior dor que pode imaginar sentir, ou que já alguma vez sentiu, hoje como se sente. Assinale-nos aí nessa linha de 0 a 10. Esta é uma das formas práticas, um dos truques que às vezes usamos para medir a dor que a pessoa sente, sobretudo em pessoas com dor crónica. Sim. Hoje não vamos falar tanto desse crónica. tipo de dor, da dor crónica, que necessita de uma abordagem muitas vezes específica, com certo tipo de medicamentos específicos e orientados para a dor que a pessoa sente. Hoje vamos falar daquelas dores comuns, daquelas dores tipo uma dor de cabeça, uma dor, exatamente, uma dor, por exemplo, de coluna, uma dor muscular, que realmente, por vezes... Doutor, dei um jeito. Não é? Por exemplo, exatamente. Dei um jeito, estava a varrer e dei um jeito. E que por vezes não é necessário a pessoa recorrer ao médico e que se a pessoa souber que ferramentas pode usar, que medicamentos pode usar, realmente muitas vezes resolve a situação por si só. Médico, exatamente. Doutor, eu não sei se prefere começar por fazer esta apresentação, se prefere começar a atender alguns dos pacientes que aqui tem. Eu preferia atender já uma das nossas pacientes. Fátima Moraes. Não se importa. Está aqui há 2 horas à sua espera, doutor. Foi a primeira a chegar. Ainda não tínhamos aberto o centro de saúde, já cá estava. Olá, Fátima. Olá, bom dia, Pode ficar aqui ao lado do doutor, se não se importa. Muito bem. Bem-vinda aqui à consulta, não é? Muito prazer. Fátima, de vez em quando sente assim algumas dores ou nem por isso? Sim, às vezes acordo com dores de cabeça, dores musculares. Minha querida, então venha para aqui que é para mostrar bem o sítio onde está a doer. É aqui assim, não é? É, exatamente. Minha querida, Quando lhe dói, Obrigada. costuma tomar assim algum medicamento? Sim, às vezes paracetamol. Muito bem. É uma das ferramentas que nós temos. Nós temos aqui alguns medicamentos. Até vamos espreitar ver o que é que temos aqui. Paracetamol. Cá está, precisamente, paracetamol. Temos aqui outro, ibuprofeno. Sim. E agora agradecia que mostrassem o próximo slide, está bem? É que realmente quando falamos de tratamentos para este tipo de dores mais comuns, existem sobretudo 2 grandes grupos de medicamentos, de fármacos para usar na abordagem deste tipo de dor. Realmente é o paracetamol. Sim. O outro grande grupo são os anti-inflamatórios não esteroides. Na prática, em linguagem simples, anti-inflamatórios. É melhor. Exatamente. Exemplos práticos para as pessoas que estão em casa e que nos estão a ouvir: ibuprofeno, nimesulida, diclofenac, naproxeno, são tudo anti-inflamatórios e são alguns dos mais comuns que as pessoas já conhecem e que são muito usados pela população portuguesa. Sim. Fátima, quer saber como é que estes medicamentos podem ajudar e combatem a sua dor? Eu gostava imenso de saber. Vamos passar ao slide seguinte. Muito bem. Ora bom, paracetamol. Para compreendermos como é que eles atuam, temos que compreender como é que isto funciona em termos de circuito da dor. Se eu tiver aqui um prego e, sem querer, puser lá a mão, vou-me picar. Vai haver aqui uns nervos na periferia que vão ser responsáveis por essa sensibilidade e que, ao serem irritados, vão transmitir uma mensagem em rede, nervo a nervo, até ao meu cérebro. E aqui no cérebro há um centro que recebe essa mensagem da dor e que me dá a percepção que eu me estou a magoar e que eu estou a ter dor.
É óbvio que depois o cérebro faz outra coisa a seguir, que é dar uma ordem ao músculo, retira a mão porque estás a picar. Claro. Não sejas maluco. Ora, bom, mas já vimos que temos aqui dois níveis importantes. Um é periférico, são os nervos da sensibilidade, e o outro é central, é ao nível do nosso cérebro. Fátima, o paracetamol atua ao nível do seu cérebro. É lá, na central onde o seu cérebro recebe a mensagem da dor, que ele atua, e também esse centro é responsável pela temperatura do nosso corpo. E por isso é que o paracetamol bloqueia e diminui a dor e também diminui a temperatura do seu corpo. E também é uma boa solução quando estamos com febre. Os anti-inflamatórios, estamos aqui a ver uma rede de nervos. Temos aqui eles a transmitir impulsos, mensagens de nervo para nervo. Lá está, os anti-inflamatórios atuam aqui na periferia, está bem? É ali que eles diminuem umas substâncias que existem. No local atingido, não é? Exatamente. Existem ali umas substâncias que são responsáveis pela irritação e pelo desencadear daquelas mensagens nos nervos, e ele diminui essas substâncias. Ao fazer isso também diminui a inflamação, e por isso é que eles se chamam anti-inflamatórios. E por isso eu vou sentir menos dor e vou ter menos inflamação. O paracetamol é ótimo para resolver a grande maioria das dores de cabeça. Por exemplo, também para uma dor muscular é um bom medicamento. Os anti-inflamatórios são melhores para resolver dores com inflamação associada. Por exemplo, uma inflamação da garganta, por exemplo, uma inflamação por uma tendinite, por uma lesão muscular aguda. Um inchaço. Por exemplo. Um inchaço muscular. O próprio inchaço é um dos sinais clássicos de inflamação. Claro. Doutor, eu então posso tomar qualquer medicamento desde que diagnostique a minha dor, se for para a cabeça paracetamol, se for para outra região do corpo será um anti-inflamatório, mas posso tomar qualquer coisa, não me traz contraindicações? Problemas associados? Pode ter. Fátima, quando toma alguns medicamentos para as dores, já sentiu assim alguma vez algum efeito indesejado, algum efeito lateral, algum efeito secundário? Já, com certeza, doutor, até porque eu sofro de gastrite, fico com muitas dores de estômago. Ok. Esta questão do estômago é realmente importante. A senhora está aflita. Esta questão do estômago é muito importante, Fátima, sobretudo quando a pessoa toma anti-inflamatórios. O paracetamol não afeta o estômago. O que é que se passa com os anti-inflamatórios? Uma boa parte dos anti-inflamatórios são absorvidos aqui quando estão no estômago. Quando eles são absorvidos, eles ficam temporariamente aqui na parede do estômago e provocam ali alguns danos. Isto é o chamado efeito tópico, efeito local. Esses danos, o que são? São temporários, a nós não nos preocupam muito, mas podem acarretar algum desconforto para a pessoa. Claro. Um desconforto que nós costumamos designar por dispepsia, que no fundo é um mal-estar, uma dor, parece uma dificuldade de digestão, uma ardência. Exatamente. Então devemos comer alguma coisa antes? É verdade. Uma das formas de aliviar esse desconforto é tomar o anti-inflamatório sempre após as refeições. Quanto tempo? Imediatamente após. Imediatamente após. Não é quando iniciamos a refeição. Evitar tomar o anti-inflamatório com o estômago vazio. Doutor, falou após as refeições. Imagino que dor de cabeça, ou neste caso é um anti-inflamatório, não é uma dor de cabeça, essa dor muscular, vamos supor, uma inflamação qualquer, ocorre no meio das refeições. Uma bolacha serve? Para uma bolacha, apesar de tudo, é pouco. É melhor, se calhar, por exemplo, um pão, um pequeno lanche, ou 2 ou 3 bolachas com uma peça de fruta, aí sim estas quantidades são importantes. Já tem um efeito protetor. Sim. Agora, essa atitude não é suficiente para resolver o problema do estômago associado com os anti-inflamatórios. Eu tenho aqui um tratamento especial. Nós já vimos os comprimidos, mas eu tenho aqui um tratamento especialmente... Está aqui guardado para quando o Jorge tiver alguma dor. Este é especialmente dedicado ao Jorge. Querem ver? Uma seringa? Mas porquê? O que é que eu fiz? Pronto, estás perdoado. Só desta vez, não é? Só desta vez. Ora bom, uma outra via de administração dos anti-inflamatórios são os injetáveis, as injeções, quer por via endovenosa, diretamente na veia, ou intramuscular, exatamente. Fátima, o que é que lhe parece?
Se eu tomar um anti-inflamatório através de um injetável, em vez de tomar em comprimidos, já evito aqueles danos e aqueles problemas do estômago? Eu penso que sim, doutor, assim, porque também o comprimido não cai diretamente no estômago, penso eu que sim, mas o doutor irá dizer. Esta pergunta era manhosa. Realmente é um equívoco que as pessoas têm. O problema é o seguinte, nós tomamos o anti-inflamatório, Sim. ele pode ser absorvido em comprimidos. Vamos pensar numa perna, uma barriga da perna. Sim, Pronto. e ele é absorvido, por exemplo, no estômago, outra parte no intestino, entra na corrente sanguínea e depois vai atuar no nosso corpo. E pode atuar, então, nas células onde está a doer, por exemplo, na barriga da perna. Mas vai pela corrente sanguínea. Se eu tomar através do injetável, ele também vai pela corrente sanguínea e vai atuar igualmente no nosso corpo. O que é que acontece? O nosso estômago é um órgão onde o meio é muito ácido e precisa dessa acidez para promover a digestão dos alimentos. A mãe natureza dotou as paredes do nosso estômago de um mecanismo protetor, que é algo natural, e que faz com que as paredes do estômago sejam resistentes a essa acidez. A tal ação que os anti-inflamatórios têm de diminuir aquelas substâncias para aliviar a dor, diminuem essa camada e essa ação de protetora natural. Ou seja, pela corrente sanguínea, o anti-inflamatório costuma, e este efeito, o outro efeito era um efeito local, este efeito nós chamamos um efeito sistémico, é muito mais preocupante do que o efeito local. É este efeito que, por exemplo, numa pessoa que tenha que tomar anti-inflamatórios de forma prolongada, crónica às vezes, é este efeito que vai provocar, por exemplo, gastrite, úlcera ou até perda de sangue através do estômago, aquilo que nós chamamos uma hemorragia gástrica. Então ainda necessita de maiores cuidados, não é? Pois, então de forma injetável também faz mal. Exatamente, por vezes, em alguns, exatamente, essa é a mensagem importante, Fátima, através do injetável, ele continua a ser agressivo para o estômago, está bem? E esta mensagem era importante que fosse passada. Por exemplo, a vulgar aspirina, que é tão comum as pessoas tomarem mesmo em baixa dose para prevenção de trombose e de infarto. Sim. A aspirina é um anti-inflamatório. Nós temos muitos pacientes que, por vezes, desenvolvem úlcera gástrica ou até perdas de sangue pelo estômago por este efeito que tem. Mesmo aquela aspirina que diz ser gastroresistente. O aspecto do comprimido ser gastroresistente, o que é que faz? Faz com que ele não seja absorvido no estômago e evita realmente o tal efeito local, mas depois, pela corrente sanguínea, o anti-inflamatório continua a desempenhar o seu papel e continua a danificar a proteção natural das paredes do estômago. Estamos entendidos. Ora bom, Fátima, vamos ver então quem é que não pode tomar este tipo de medicamentos. E esta mensagem é realmente importante. Sim. Podemos passar ao slide seguinte. A quem não posso. Em relação ao paracetamol, e agradecia então que passassem à imagem seguinte. Cá está. O paracetamol realmente não é agressivo para o estômago, mas é agressivo para o fígado. Sim. Se a pessoa tomar, por exemplo, uma dose excessiva de paracetamol, pode originar aquilo que nós chamamos de uma hepatite medicamentosa. Por isso, pessoas que tenham doenças de fígado têm que ter muito cuidado e não devem tomar paracetamol. Pessoas com insuficiência renal, pessoas que tenham o hábito de beber 3 doses de álcool por dia, não devem tomar paracetamol. 3 doses de álcool por que quantidade, aproximadamente, em copos? O padrão é tipo copo de vinho. Sim. Mas, por exemplo, um copo de vinho, uma cerveja, uma aguardente, são 3 doses de álcool. Já chega. Já é o suficiente para que não se possa tomar. Não é? Exatamente. Ou seja, se a pessoa quiser tomar paracetamol, deve abster-se do álcool para poder tomar o paracetamol. Pois ainda há outros casos mais raros? Sim, e sobretudo por casos específicos que as pessoas tenham que realmente, por vezes, se as pessoas tiverem dúvidas em certas doenças crónicas, então é melhor conversar com o seu médico antes de se automedicar. Não tomar. Exatamente. Sim, senhor. Podemos passar agora ao slide seguinte. Os anti-inflamatórios. Quem é que não pode tomar? Pessoas com problemas de estômago.
Está bem? Sim. Esta mensagem é importante. Mesmo comendo? Sim, mesmo comendo. Muitas vezes as pessoas que têm problemas de estômago necessitam de fazer um protetor gástrico. Okay. E aí, se o seu problema de estômago estiver bem controlado com o protetor gástrico, já poderá haver aqui alguma margem de segurança, mas isso já tem que ser conversado com o médico da pessoa. Está bem? Não pode ser por toma direta. Exatamente. Pessoas também com doenças de fígado, com insuficiência renal, têm que realmente ter cuidado com os anti-inflamatórios. Pessoas com doenças de coração, pessoas que estejam em alto risco de ter, por exemplo, um infarto cardíaco, doença coronária, não devem tomar anti-inflamatórios. A questão das 13 doses do álcool também se aplica aqui. E aqui os outros têm a ver, Fátima, o que é que lhe parece? Estes medicamentos poderão ter interações com outros medicamentos ou não? Sim, eu creio que sim, doutor, até porque nos folhetos informativos geralmente vem não tomar, se está a tomar qualquer medicamento. Ou, chamadas incompatibilidades. Exatamente. É verdade. E os anti-inflamatórios têm algumas bastantes. incompatibilidades químicas. Não é? Por exemplo, com os medicamentos que as pessoas tomam para baixar a pressão arterial. As pessoas com hipertensão arterial fazem os anti-hipertensores. Os anti-inflamatórios podem diminuir a eficácia dos anti-hipertensores, o que dificulta o controle da pressão arterial. Por isso aí algum cuidado. Um outro tipo de medicamentos que é preciso ter muito cuidado é aquele tipo de medicamentos que as pessoas tomam para hipocoagular o sangue. Em linguagem popular, para fazer com que o sangue fique mais fino, para evitar, por exemplo, tromboses. Não é a aspirina, as pessoas às vezes fazem muita confusão. Este tratamento de hipocoagulação é aquele tratamento que implica que a pessoa vá ao controle sanguíneo diversas vezes, muito frequentemente, está bem? Realmente, essas pessoas que fazem esses tratamentos, nomeadamente, por exemplo, a varfarina, não podem tomar, não devem tomar anti-inflamatórios. Mais algum quadro para vermos? Temos o último. Então vamos lá. As doses. Estas doses e a toma, não é? E também agora gostava que as pessoas que nos estão a ouvir que tivessem alguma atenção a esta mensagem que eu vou transmitir. Estas doses são um mero conselho padrão para um adulto saudável. Não devem, ou se as pessoas tiverem dúvidas, se tiverem outros problemas de saúde, como eu dizia um bocadinho a respeito do paracetamol, devem-se aconselhar primeiro com o médico. Por exemplo, perguntar ao médico, olha, se eu algum dia tiver uma dor, que medicamentos é que eu posso tomar? Esta pergunta simples, por vezes, já faz com que a automedicação não seja uma pura automedicação e a pessoa aí já se sente mais segura. Então aí, por exemplo, paracetamol, 1 grama de 8 em 8 horas é uma dose padrão em caso de dores. O ibuprofeno, que é só um exemplo de um anti-inflamatório, 400 mg também de 8 em 8 horas. São estas as recomendações mais básicas. Exatamente. Sei que queria hoje mandar uma mensagem especial. É verdade. Tenho uma dedicatória especial a todos os pacientes internados no serviço de ortopedia do Hospital Pedro Spano, inclusivamente o meu pai. Um abraço especial para todos, força e uma rápida recuperação. E as melhoras. Muito obrigado. Hoje a consulta é gratuita. Muito obrigada. É um dia especial. Doutor, muito obrigado. Muito obrigado. Até para a semana. Doutor Carlos Martins.